Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos falar sobre proteínas. E antes de nós começarmos a nossa aula, eu já peço que você dê o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com quem você sabe que também está passando por esse processo, está estudando, passando por processo vestibular e precisa desse conteúdo, tá bom? Vamos lá! Na aula de hoje nós vamos estudar sobre as proteínas, que são macromoléculas muito importantes para os seres vivos, para compor o organismo dos seres vivos e desempenhar inúmeras funções. Elas são macromoléculas. Isso significa que elas têm uma estrutura molecular muito grande e é composta, ela é formada por unidades menores, que são os monômeros. No caso das proteínas, os monômeros são os aminoácidos, tá? Nós temos na natureza 20 aminoácidos que formam todas as proteínas de todos os seres vivos existentes no planeta. O que é muito legal, né? Do ponto de vista, nossa, só 20 bloquinhos formam todas as proteínas do nosso corpo ou mesmo de outros seres vivos. Então isso é muito incrível na biologia. Desses 20 tipos, alguns são naturais, ou seja, o nosso próprio corpo consegue produzir, mas outros aminoácidos são aminoácidos chamados essenciais. Então nós precisamos nos alimentar de nutrientes, de alimentos que tenham esses aminoácidos essenciais, porque o nosso corpo não consegue produzir. Nós precisamos adquiri-los através da alimentação, ok? Um aminoácido se liga no outro através de uma ligação chamada peptídica. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje, sobre esse tipo de ligação e como é a forma estrutural de uma proteína, tá? Primeiramente, o que é um aminoácido e como ele é estruturalmente falando em termos de molécula? Se a gente lembrar um pouquinho da química, o carbono, ele é da família 4A, então pela regra do octeto ele teria que formar mais 4 ligações para ficar então com 8 elétrons na última camada de valência, por então ficar estável. Por isso, o carbono, ele é muito importante, é a base das cadeias estruturais das moléculas do nosso corpo, das biomoléculas, e com as proteínas não seria diferente. Então, nós temos aqui que apenas um aminoácido, então imagina, né, todos os bloquinhos que a gente tem aí formando uma proteína. Um aminoácido é formado por um carbono central, que é o carbono quiral, e ele faz 4 ligações. Então, se vocês observarem, tem 1, 2, 3, 4 ligantes neste carbono. Todo aminoácido sempre vai ter essa estrutura, tá? Carbono central ligado com um grupo radical. Esse grupo radical, é uma molécula também que a gente não representa aqui porque ela é muito grande, mas ela vai dar um nome para esse aminoácido. Por exemplo, a glutamina é um aminoácido importante para a gente sentir o sabor, para ter até a sensação de quando a gente se alimenta, uma sensação prazerosa. Então, é um aminoácido, por exemplo, que ele vai ter o carbono central e o ácido glutâmico, né, ou então glutamina, com uma ligação aqui nesse radical. Então, ele vai dar um nome para toda essa estrutura molecular, para toda essa molécula. Da mesma forma, valina, cisteína, glicina, certo? Cisteína, por exemplo, é o que dá o nosso cabelo cacheado, ou quem tem menos cisteína na composição do cabelo, o cabelo é mais liso, quem tem mais cisteína é mais encaracolado, certo? Então aqui, esse radical é uma molécula também e vai atribuir um nome para toda essa molécula, ok? Carbono central, grupamento radical e o hidrogênio. Muito importante o hidrogênio aqui. E todos eles vão ter, lembrando que ela é uma estrutura também tridimensional, ok? E das duas outras extremidades, um grupo amina, que é o NH2, e um grupo carboxila, que é um carbono, né? Então, um carbono ligado a outro, né? C, dupla O, OH, ok? Muito bem. Agora, como que vai acontecer então a ligação entre um aminoácido com outro aminoácido? Então aqui é um aminoácido hipotético. Eu não coloquei nenhum
radical aqui. Então, hipoteticamente, é o básico. Esse grupo que a gente viu, que é o grupo carboxila de um aminoácido, precisa se ligar com o grupo amina de outro aminoácido. Então, nós temos aqui, essa molécula é um aminoácido e essa molécula é outro aminoácido. Muito bem. Eu estou ligando um aminoácido no outro e sempre será através de um grupo carboxila de um aminoácido com o grupo amina de outro aminoácido. E aonde vai acontecer essa ligação? Este carbono do grupo carboxila com o nitrogênio do grupo amina do outro carboidrato. Por quê? O grupamento carboxila vai perder um OH e o grupamento amina vai perder um outro, vai perder o nitrogênio. E OH mais H juntos vão formar uma molécula de água. Então eles têm uma perda de água nessa ligação que é chamada ligação peptídica. Então aqui eu mostro a mesma estrutura, mas ó, sem o OH, porque se ligou formando água, né? Se ligou com o hidrogênio formando água. E aqui a mesma coisa, era o grupo amina, perdeu o nitrogênio, formando a água, então, né? E aí o carbono do grupo carboxila com o nitrogênio do grupo amina se ligam, formando então uma ligação peptídica. O que nós temos aqui agora é a formação de um dipeptídeo. É um aminoácido mais outro aminoácido. Então, dois peptídeos, dois aminoácidos formando um dipeptídeo, certo? E se tivesse mais um aminoácido ligado ali? Um tripeptídeo, e assim por diante. Por quê? Nós precisamos de aproximadamente, alguns autores variam nessa quantidade, mas nós precisamos aproximadamente de 80 a 120 aminoácidos para compor uma proteína. Porém, nós observamos que tem muitas estruturas que não são proteínas, mas são formadas de aminoácidos, então nós chamamos de peptídeos. Nós temos então o dipeptídeo, o tripeptídeo e os peptídeos, certo? E nós temos também os polipeptídeos, que são em sequências muito grandes, 50, 60, 70 aminoácidos. Até então a gente conseguiu uma estrutura maior de 80 até 100 aminoácidos, que aí já é uma proteína, já é considerada uma proteína. Com relação à função das proteínas, eu elenquei algumas delas aqui. Por exemplo, as proteínas têm uma função estrutural para o nosso corpo. Elas formam nossa pele, em alguns outros animais, por exemplo, os peixes ou répteis, as escamas, bico dos pássaros, a unha, nossa unha, cabelo, garra dos cachorros, outros mamíferos, e a nossa cartilagem, por exemplo, nariz, orelha. Então ela dá um formato também para o nosso corpo, certo? Outra função seria a defesa. A defesa molecular do nosso corpo é feita por anticorpos. Então lembra aquele processo da vacinação, onde nós precisamos tomar a vacina para o nosso corpo começar a produzir anticorpos? São proteínas. E essas proteínas, quando realmente a gente pega, adquire o causador da doença, pode ser um vírus, uma bactéria, nós já estamos imunes, porque a gente já sabe como produzir os anticorpos para ir lá e combater, e por isso proteger nosso corpo. Então, a função de defesa para a produção dos anticorpos nos linfócitos. Outra função é de transportar gases, principalmente o gás oxigênio. E o principal transportadora de oxigênio é a hemoglobina. A hemoglobina tem a função, então, de carregar, de transportar o oxigênio, ok? Outra função é a função de regular o nosso corpo. Então, as proteínas têm uma função também hormonal. Todos os hormônios do nosso corpo são proteínas ou tem uma parte que é proteína e a outra parte pode ser lipídio, pode ser carboidrato, mas ele tem essa função também de regulação do corpo, porque os hormônios são proteicos.
Movimentação. Então, se você consegue se movimentar, se eu estou aqui me movimentando, falando, é porque nós temos uma musculatura. E essa musculatura também é feita de proteínas, a quitina e a miosina. Então, extremamente importante também para a locomoção do ser vivo. E a função enzimática. As funções das enzimas são potencializar, digamos assim, acelerar processos. Então, ela catalisa, acelera processos que naturalmente aconteceriam, mas ela deixa mais rápido, porque diminui a energia de ativação. Eu vou fazer uma aula só sobre enzimas, então segura aqui, é uma área muito especial e específica dentro das proteínas, então eu vou dedicar uma aula só para as enzimas, tá bom? As proteínas, como eu disse, elas são grandes, né? São macromoléculas, e se elas ficassem, imagina, uma hemoglobina, certo? Que ela precisa, ela é formada mais ou menos por 850, 900 aminoácidos. Imagina esses aminoácidos estruturados em forma de linha reta, né? um tijolinho encaixado no outro. Ela seria facilmente destruída e as proteínas adquirem estruturas porque elas desempenham determinadas funções. Justamente por causa dessas funções aqui, nós precisamos nos atentar com a estrutura da proteína, porque a estrutura dela é que vai fazer com que ela tenha essas funções. Então, se nós pegarmos uma hemoglobina, ela precisa, no mínimo, ter uma forma, ter uma conformação espacial, onde o oxigênio consegue ser transportado, onde ele vai ser ancorado e transportado para as células ao longo do nosso corpo. Então, nós temos que nos atentar aos níveis estruturais que as proteínas vão adquirir para funcionar, né? Para desempenhar a função que elas foram formadas. Então, a primeira estrutura que a gente chama é a estrutura primária. É uma sequência linear mesmo. É a sequência onde nós temos os aminoácidos, um ligado ao outro. E quem vai definir a posição de cada aminoácido é a genética, é lá nos genes, é o DNA. Então, nós também temos mais uma relação. Vejam a aula de DNA, onde eu vou explicar sobre síntese proteica, e aí isso vai ficar bem mais claro, vai ser elucidado a estrutura do DNA, mas como que ele faz a transcrição e a tradução. Então, a tradução, ou seja, a produção de proteínas está associada à informação genética. Porque como que o corpo vai saber, como que o RNA, o ribossomo, enfim, ele vai produzir a proteína? Porque ele tem uma sequência de como encaixar cada aminoácido em si, né? Cada aminoácido com aminoácidos. Então aqui nós temos, eu peguei hipoteticamente, um aminoácido chamado lisina, um aminoácido chamado tirosina, um outro glutamina, glutamato, ácido glutâmico, são bastante sinônimos, e a arginina. Então eu peguei 4 aminoácidos para formar esse peptídeo, ainda não é uma proteína, é um peptídeo. Mas aí aqui em branco eu destaquei as ligações peptídicas, não tem ênfase para a estrutura, mas já o nome atribuído por um radical. Então, primeiro a lisina, depois tirosina, depois glutamina, glutamato, ácido glutâmico, não importa, e arginina. Então, essa estrutura primária, ela é linear. Aí sim é como está descrito, como está escrito lá no código genético, lá nos genes, de como que o RNA ribossômico ou os ribossomos precisam encaixar cada aminoácido. Na estrutura secundária, esses aminoácidos já estão encaixados, eles já começam a se encaixar, mas eles não podem ficar lineares. Imagina, o citoplasma da célula está acontecendo muita coisa. Proteínas muito grandes, como a hemoglobina, que eu falei para vocês, eles não podem ficar primeiro, ter 800 aminoácidos numa sequência linear. Então, a primeira estrutura, após essa sequência linear, então já está montando, ela já vai formando a estrutura secundária, que é uma forma espiralada. Ela vai formando uma espiral, como se fosse a espiral do caderno, brochura, a espiral de apostila. Então, a estrutura primária começa a espiralar. E quando a estrutura primária passa por esse processo de enovelamento, ela é chamada de estrutura secundária. Algumas proteínas do nosso corpo, elas param aí.
Alguns peptídeos, então, eles já nem adquirem as outras estruturas. Porém, alguns, aqui eu desenhei com as mesmas cores para manter aí a sequência para vocês entenderem melhor. Enquanto na estrutura primária, lisina, tirosina, glutamato e arginina, aqui nós temos lisina, aí já sofreu uma torção, um nivelamento, tirosina, da tirosina glutamato e arginina, certo? Então é a mesma estrutura primária, mas aí sofrendo uma espiralação, um espiralamento. Agora, a estrutura terciária é quando a secundária se envolve sobre si mesma, formando então mais ou menos uma estrutura globulosa, que pode ser, né? É o caso da hemoglobina, que vai acontecer com ela formar uma estrutura terciária. Então, a terciária é quando acontece o dobramento da estrutura secundária sobre si mesma, formando então uma estrutura parecida com essa. Nem coloquei os nomes, mas mantive as cores para vocês entenderem. Lisina, depois da lisina, tirosina, depois da tirosina, glutamato, depois a arginina, e ela vai, além de espiralar, vai torcer sobre si mesma. Quando acontece a união de duas ou mais estruturas terciárias da proteína, nós temos a estrutura quaternária, onde, por exemplo, aqui nós temos uma estrutura terciária, aqui outra e aqui outra, e as quatro juntas formam uma estrutura quaternária. Mas seria necessário só duas ou mais. Duas já seria uma estrutura quaternária ou mais de duas. No caso aqui eu representei a hemoglobina, e esse em destaque em amarelo, nós temos o grupo M, que é o grupo ferro. É ali que o oxigênio vai se ancorar. Então, com relação à estrutura e à função da proteína, a estrutura molecular da proteína vai indicar, vai dizer a função dela. Por isso é muito importante a gente relacionar uma coisa com a outra. Existem alguns desnaturantes. O que é isso? Eles modificam a estrutura natural, ou seja, a estrutura molecular tridimensional, estrutural da proteína. E por causa disso, a proteína vai perder a função. E nós podemos encontrar esse tipo de desnaturante em alguns ácidos. A temperatura, a alta temperatura pode fazer isso. Quando a gente, por exemplo, frita um ovo, ele está sofrendo uma desnaturação. O ovo cru passa pelo processo de fritura, então alta temperatura, e ele modifica a estrutura dele. Então, se você fritar o ovo, a gema, a clara, que são proteínas, a albumina principalmente, ela adquire uma estrutura conformacional e estrutural tridimensional diferente. Se você apenas colocar o ovo dentro da água quente, ela também vai modificar, vai sofrer uma desnaturação, mas é uma desnaturação diferente. Perceba, né? Ambos são temperaturas, alta temperatura, mas quando a gente expõe essa alta temperatura ao lipídio, expõe a proteína ao lipídio, que é uma outra molécula, e a alta temperatura, ou seja, você vai fritar o ovo, então você tem um tipo de estrutura. Quando apenas você coloca o ovo inteiro, protegido pela casca, dentro da água fervendo, você tem uma outra estrutura, que aí seria o ovo cozido. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu joinha, seu like, é importante. Compartilhe com quem você sabe que está estudando, passando pela mesma matéria, mesmo conteúdo que você. Se inscreva no canal e atenção às próximas aulas.